Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a todos vocês por nos acompanharem em mais um webinar, por dedicarem o seu tempo e essa hora, por nos acompanharem aí em mais um webinar da série Movement One. O tema de hoje é controle de dados e expansão das relações digitais, responsabilidade crescente na gestão das informações corporativas e pessoais. Bom, os nossos convidados de hoje são, seguindo a nossa ordem aqui, Gileno Barreto, diretor jurídico de governança e compliance do CEPRO, Ulisses Penteado, CTO da Bluepex, Vinícius Souza, CEO da Soluti, e Marcelo Nagy, curador do curso de Perícia Forense Digital da Universidade Mackenzie. Bom, senhores, primeiro gostaria também de agradecer a participação de vocês, por entenderem aí a nossa mensagem e por compartilharem aí a visão de vocês aí para tudo que a gente vai discutir hoje. Muito bem, eu gostaria de iniciar esse webinar iniciando, e fazendo as mesmas perguntas que eu tenho feito nos outros webinars, né? Por mais que a empresa seja uma empresa que historicamente tenha planejamento, e a gente vai falar muito aqui de compliance, planejamento, compliance, visão de negócio, planejamento a curto, médio e longo prazo, governança, eu creio que não existia em nenhuma delas ali, no planning, um item ali chamado Covid-19, né? Então, isso naturalmente pegou todas as empresas, impactou todas as empresas de alguma maneira. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem inicialmente como é que foi para vocês, dentro de casa, aquele momento zero, aquele momento que você chegou e falou assim, bom, a coisa pegou, eu vou ter que mandar nosso time para casa, eu vou ter que fazer os contingenciamentos, eu vou ter que deixar a empresa com nível de operacionalidade razoável, né? Como é que foi, então, neste momento zero para vocês? Seguindo a ordem que eu tenho aqui, quem começa é o Gileno. Por favor, Gileno. Ok, bom dia a todos, bom dia Itamar, bom dia Ulisses, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, os espectadores. Assim, nessa nova mídia, que está sendo tão utilizada. Itamar, essa realmente foi uma situação muito interessante, porque no nosso sistema de compliance, aí eu chamo compliance, integridade, governança, nós não tínhamos realmente aquele risco, Covid, nós não tratávamos de um risco de pandemia. Mas no CEPRO, e aí eu falo muito pelas próprias características da empresa, nós tínhamos outros riscos mapeados e controlados que, obviamente, nos permitiram fazer uma transição, eu diria, relativamente tranquila. Como nós atendemos grandes órgãos da administração pública, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda, Ministério da Cidadania, Denatran, então nós sempre tivemos essa visão de recuperação de desastres. Nós sempre tivemos um planejamento para escaladas muito rápidas, caso necessário fosse, para lidar com picos de demanda, e etc. Então, no primeiro momento, a nossa preocupação foi com as pessoas, nós começamos a ver uma situação muito difícil, e a contaminação crescendo bastante, então nós optamos por, e talvez tenhamos sido pioneiros nisso, no Serviço Público Federal. Nós somos um dos primeiros a mandar todo mundo para casa nesse sentido. Mas isso demandou uma série de ações. Isso demandou ações na área trabalhista, isso demandou ações juntamente com a equipe de riscos, de mapeamento dos riscos que nós poderíamos ter no curto prazo, riscos que eventualmente não estariam previstos. Nós tivemos que colocar
3.400 pessoas em redes VPN em uma semana. Depois nós escalamos isso para 12 mil pessoas. Nós tivemos que abrir 16 novos gateways, porque obviamente o sistema fica instável. Por uma questão da nossa própria atividade, nós tínhamos uma grande capacidade de processamento, né? O Serpro, ele tem 3 data centers, eu diria que talvez seja um dos maiores data centers da América Latina, e isso não trouxe grandes problemas para nós. Agora, durante, né, e aí vamos falar o passado, o primeiro dia, né, o primeiro dia, aquele dia que a gente, o dia 0, né, no dia 0, até a primeira semana, nós não tivemos grandes problemas. Os problemas começaram a surgir a partir de então. Então, nós tivemos, e aí a área de compliance entrou muito forte, né? Então, nós tivemos que gerenciar riscos trabalhistas, nós tivemos que gerenciar riscos patrimoniais, né? Saídas de computadores em larga escala para as pessoas irem trabalhar em casa, tivemos que gerenciar riscos da própria insegurança daqueles empregados. Então, tivemos que fazer constantemente áudios, constantemente constantes webinars, como esse que a gente está fazendo, lives, respondendo, né, criamos fax, né, semanalmente nós tínhamos a publicação de fax para que os empregados pudessem se adaptar a essa nova vida, né, porque muito embora o Serpro seja uma empresa de tecnologia da informação, mas ela é uma empresa de tecnologia da informação que vive dentro do serviço público. E como tal, né, a mente das pessoas, a cultura das pessoas não era uma cultura de home office. Tínhamos o teletrabalho, que era algo residual, né, para situações específicas de pessoas que tinham situações particulares, e o que resultava, inclusive, em redução de jornada de trabalho, etc. Mas as pessoas tinham a cabeça de bater ponto todos os dias, de ir lá, bater ponto todos os dias, e com um universo, né, de 6.800 pessoas do quadro interno, mas dentro dessas 6.800 pessoas, 1/3 delas com idade superior a 60 anos de idade, no grupo de risco. Então, essa logística, ela foi muito complicada, mas ela deu muito certo. E agora entramos numa nova fase, né? Essa nova fase, eu diria que vai ser tão ou mais desafiadora do que a primeira fase, que foi a de interromper as atividades presenciais. Perfeito, Gileno. Obrigado pelos comentários. Seguindo a minha ordem aqui, Ulisses, como é que foi para vocês aí o momento 0? Bom dia a todos, agradeço aí o convite, estar aqui ao lado de pessoas tão conceituadas no mercado, né? Para mim, para nós aí da Templopex é sempre um aprendizado. Enfim, como o Gileno comentou, a principal questão foram as pessoas, né? Eu lembro que no dia 10 nós começamos a startar o processo, 10 de março. Isso uma semana antes, nós tivemos contato com uma empresa muito próxima a nossa em Portugal, e ele já estava infectado com Covid, o CEO lá. E ele abriu a real e falou, olha, aquilo foi um choque para a gente, você vai chegar aqui e não vai ter como fugir. Mas porque ele tem equipe no Brasil, enfim. E aí ali nós já startamos, a gente não sabia até então, tinha acho que algumas grávidas aqui, as primeiras que foram para casa, pumba. Então, como você comentou, planejamento não estava previsto. Por outro lado, até da característica do nosso trabalho, a gente já vem migrando toda a estrutura para nada on-premise, tudo em nuvem. Então, eu já tinha todas as aplicações, desde o RP até o PBX, isso tudo já estava preparado para rodar fora aqui. Principalmente por causa da segunda questão, que a minha equipe, uma boa parte da minha equipe é focada no atendimento aos nossos clientes, que provém infraestrutura. A gente fornece estrutura de firewall, proteção, esse tipo de coisa. E aí, a gente sempre teve plantão da minha equipe de suporte. Isso, naturalmente, já tinha esse desenho de como fazer para esse pessoal atender fora daqui. E aí começou o trabalho de fazer uma coisa que era pequena, né? Expandir para toda a equipe. Conjunto com isso, enfim, a equipe técnica foi muito fácil, a equipe de desenvolvimento já estava tudo remoto. No outro dia, no dia 17, acho que foi na segunda, se não me engano,
todo mundo em casa. Não tivemos dificuldade nenhuma. Houve, diria, aumento de produtividade, acho que em função até do muito bem definido o que precisava fazer, e isso acabou facilitando. E aí, nós precisamos atender meus clientes. Quem são os meus clientes? São as empresas que precisam colocar as equipes em home office. E aí, o número dos meus chamados aqui aumentaram drasticamente. E eu fiz um trabalho pesado aqui, porque a parte importante de auxiliar esses clientes era a conseguir prover esse trabalho, né? Então, para mim, foi 2 desafios. Eu tinha prover essa mudança dentro da estrutura da BluePax, e a minha equipe precisava auxiliar essa mudança. E nós trabalhamos com webinars para ensinar os clientes como fazer, inclusive questões até além do que a gente entrega, né? Isso foi uma fase bem interessante, e a gente continua fazendo isso. Isso deu muito certo nessa questão, né? Enfim, fase pessoal, equipe, clientes, está todo mundo atendendo, a gente está fazendo o que precisa, a Redeco, o pessoal para trabalhar. E aí, teve outra questão, você tem uma equipe comercial toda desenhada para trabalhar no modelo que a gente vinha desenvolvendo ao longo do tempo, e de repente você não consegue falar com nenhum cliente. A gente não pode parar como corporação, né? A gente precisa buscar e atender, mesmo porque o mercado continua precisando da minha solução, até muito mais do que antes. As nossas soluções, né? Acho que de todos aqui, né? Tudo que a gente entrega aqui está ficando mais importante nesse momento. E esse trabalho da equipe comercial, eu diria que a gente não chegou lá ainda. Você não encontra mais os profissionais dentro das empresas, você não acha mais o seu cliente. E aí é um grande desafio para a gente seguir a partir de agora, né? Deixando tudo isso em ordem, rodando, ajustando a produtividade. Eu confesso que eu achava que era só eu que tinha um certo preconceito com o trabalho remoto. Eu descobri que não. Até assisti os outros webinars aqui, pessoas que eu acompanho e admiro o trabalho tendo o mesmo pensamento que o meu. Mas o que a gente precisa é isso, né? Para mudar um paradigma, você precisa tomar um tranco, né? E aí esse momento foi importante. A gente já está discutindo aqui, a gente já estava discutindo a mudança de prédio para ampliação, e provavelmente a gente vai discutir redução. Eu acho que é bem interessante aí, e obviamente todo mundo está sofrendo, a preocupação com a saúde é a principal, né? Mas mudanças que virão aí vão ser bem interessantes. E aí, acho que essa adequação é o que vai definir quem que vai se manter e quem que vai evoluir. Perfeito, Ulisses, obrigado. Seguindo a nossa ordem, Vinícius, né, a gente vai esmiuçar essas questões aí da pandemia e os problemas em si aí durante o nosso webinar, tá? Vinícius, seguindo a nossa ordem, como é que foi para vocês o tempo zero? Bom dia, Luciano, colegas que estão com a gente aqui nesse painel, Ulisses, Marcelo, Gileno, a todos que nos assistem nessa live. Bom, foi assustador, né, obviamente. A gente já tinha passado por situações difíceis, mas não como essa, de algo que a gente não tinha noção do que poderia acontecer no dia seguinte. A nossa sede está em Goiânia, foi um dos primeiros estados a decretar quarentena, né, do comércio, de serviço. Isso aconteceu aqui no dia 13 de março, Luciano. Antes desse decreto acontecer, a gente já tinha entendido de uma certa forma a gravidade, e os nossos colaboradores estavam assustados com a situação. A gente já decidiu preservar aqueles que estavam na classe de risco, né? Então, a gente tem aqui gente acima de 60 anos, gente com alguma comorbidade, as grávidas, enfim. Esse grupo de risco a gente já decidiu um tempo antes já entrar em home office. Isso foi bom para a gente aprender algumas coisas sobre essa nova modalidade, né? E assim que aconteceu o decreto, a gente
mandou todo mundo para casa, a nossa receita, obviamente, caiu para quase zero nos 2, 3 primeiros dias, mas a gente estava preocupado com a saúde, né, do nosso pessoal, porque a gente ainda era um tema ainda desconhecido, né, o Covid-19. A Solute se considera a startup do setor, Luciano, e isso não só pelas coisas interessantes que existe na startup, né? A gente traz os bônus e os ônus também de ser uma startup, de crescimento acelerado, mas a gente também tem uma resposta muito rápida diante de situações adversas, né? Assim como o Ulisses disse, as nossas aplicações já estavam em nuvem, a gente já utilizava telefonia IP em toda a nossa rede. A gente teve uma preocupação desde o começo de ser transparente com todos os nossos colaboradores e nossos parceiros. A gente tem uma rede aí que está em mais de 2.000 cidades, então a gente precisava levar informação para todos eles, deixar todo mundo na mesma página, né? Essa enxurrada de notícias, né, dos telejornais deixa o pessoal um pouco apavorado, desanimado muitas vezes, então a gente precisava trazer nivelar esse entendimento sobre a situação para todos. Então, essas foram as primeiras ações que tivemos. Criamos, obviamente, um grupo de crise para acompanhar diariamente o que precisava ser feito. A gente fez uma previsão a mais pessimista possível, né, porque a gente não queria ser surpreendido para o lado ruim da situação, então a gente fez uma previsão super pessimista, o que, graças a Deus, não acabou acontecendo, né? O setor de certificação digital já estava num processo intenso de atendimento remoto de clientes, então já tinha um grupo que poderia fazer essas emissões de forma remota, que depois foi ampliado por uma edição de uma medida provisória do governo federal, alcançando todo o público que precisava emitir os seus certificados. Então, essas foram as primeiras ações e a primeira impressão que tivemos dessa crise, Luciano. Perfeito, Vinícius. Obrigado aí pelos comentários. Seguindo a nossa ordem, professor Marcelo. Mestre Marcelo, como é que foi para vocês esse momento zero aí? Oi, pessoal, bom dia. Agora sim. Prazer estar aqui, Luciano. Primeiramente, queria agradecer ao Portal RP pela oportunidade em compartilhar conhecimento. Agradecer aí os painelistas também. Alguns eu já conheço aí e sei da importância, né, da empresa de cada um de vocês e o quanto isso, com a experiência que vocês estão compartilhando, o quanto foi difícil aí, né, essa transição. E eu digo que no meu mundo, eu permeio por alguns mundos aí, né? O pessoal pergunta ao professor, mas professor, você só dá aula, né? Você não trabalha, você só dá aula. Você já ouviu essa pergunta, né? E realmente, né? O professor, ele acaba vivendo nos mundos aí de consultoria e também, claro, das universidades, que é o meu caso, da Universidade Mackenzie. Eu sou curador do Mackenzie, né? O curador é aquele que gera os conteúdos dos cursos, né? Quem assina pelos cursos, o curso de perícia forense, eu assino por um desses cursos dentro da instituição, além de ser o professor também, né, de algumas disciplinas, não só dentro do Mackenzie, como dentro da FATEC de São Paulo, dentro aí. Mas, enfim, no mundo da consultoria, e eu passei por isso, eu tenho um escritório de perícia forense também, os meus funcionários, a gente ajuda da mesma maneira, assim que o governo decretou a situação de quarentena, a gente rapidamente já providencia, até porque já tínhamos uma estrutura de VPN, né? Fica muito mais fácil, né, gente, quando você já tem tudo isso. Nós já temos o hábito de trabalhar remoto, já é a cultura da nossa empresa. Tranquilo, então isso é maravilhoso. Agora veja a contramão que é dentro de uma universidade. Primeiro que já lá no começo de março,
a gente já começa a ouvir casos, né? Acabou o carnaval, parece que os casos começaram a eclodir, né? Quer dizer, então assim, já tem, ouve-se falar de uma escola X, de uma universidade Y, que começam a aparecer casos. Eu me lembro até de uma época, bem no começo, você pega a Unicamp, por exemplo, que já teve uma suspeita de caso, fechou tudo, e até o pessoal da USP acabou desdenhando um pouco, lembra, não, isso não vai adiantar, imagina que nós vamos parar tudo por causa disso. E quando o negócio começou a tomar uma proporção, todo mundo começou a fechar, né? O Mackenzie teve essa mesma situação, o Mackenzie teve 2 casos suspeitos de coronavírus, não foi nem nos cursos de pós que eu atuo, foi na graduação mesmo. E imediatamente a reitoria decidiu, vamos parar com tudo. Diferente de vamos fazer remoto, a primeira ação foi vamos parar com tudo, porque é complicado para o nicho de negócio. Entenda que, no caso principalmente do Mackenzie, o Mackenzie ele pratica 2 tipos de curso, o curso presencial e o curso EAD. Você não pode migrar um aluno do presencial para o EAD, porque as propostas de ensino são diferentes. O curso EAD não é um curso diferente do telepresencial, que é aquele momento que você está ao vivo com o aluno, né, dissertando lá sobre o assunto da sua disciplina. O EAD é gravado previamente, os exercícios que são feitos para o EAD seguem uma linha em que o aluno consiga estudar, né, ele consiga ter o material, mas também ser autodidata ali. O presencial não, o presencial você está fazendo o acompanhamento do aluno. Então, essa transição do presencial para o que a gente chama de telepresencial foi segurado ao máximo, até por questões contratuais, né? Você imagina um aluno, vamos pegar um curso de veterinária, de medicina, que o aluno tem exercícios práticos, que vai ficar difícil ele fazer na casa dele, né? Vai ser impossível, ele não vai ter material. Como é que você vai dissecar um animal? Como é que você vai fazer uma análise num corpo se você não tem isso lá, né? Então é praticamente impossível de você realizar um curso desse. Mas as universidades teve que encontrar alternativas aí, né? Eu mesmo, no curso de forense, a gente faz análise forense em computadores, né? Meu curso é análise forense computacional. A gente tem que viabilizar que essa pessoa tenha os computadores para fazer as análises, computadores de possíveis vítimas aí de fraudes na internet. Então isso foi muito difícil. Todas as escolas, a sua maneira, está se adaptando para isso, né? Fazendo investimento absurdo em portais aí para conseguir, como a gente está fazendo aqui, né? O pessoal acha que é simples você startar uma sala como essa, a gente está aqui em 6 pessoas, e assim, mesmo em 6 pessoas, a gente pode ter eventualmente um problema de link, né? O que vai fazer com que o áudio trave, picote ali a imagem. Você imagina se fazer isso para uma sala de aula, fazer interação, dividir essas salas em grupos, quer dizer, trazendo aquela experiência do presencial para dentro do telepresencial. Então não é uma coisa muito fácil, a escolha da plataforma, a garantia de link, pensar que do outro lado, nem sempre o aluno tem a infraestrutura necessária para realizar isso, né? Às vezes a pessoa mora em lugares mais periféricos, cuja a internet máxima lá já é uma velocidade ruim. Vocês devem estar enfrentando alguns problemas desse tipo com alguns funcionários também, né? Que moram mais em periferia. Quedas constantes no link. Por outro lado, você tem um aumento de produtividade, né? Você tem aquela pessoa ele está mais tempo em casa, ele não tem o que fazer, ele acaba se dedicando mais àquele trabalho ou àquele estudo. Então a gente vem notando bastante isso. Perfeito, Marcelo, obrigado pelos comentários. Bom, seguindo aí agora um pouco, esmiuçando um pouco mais aí o cenário, né? E eu seguindo a minha ordem aqui com o Gileno. Gileno, naturalmente a pandemia pegou todo mundo, de alguma forma impactou as empresas pequenas, médias e grandes, e naturalmente com a instituição governo não foi diferente, né? Eu sei que o CEPRO tem uma série de clientes né, de empresa privada, mas creio eu que o governo hoje, as instituições de governo são hoje o maior cliente da CEPRO, né? Então eu queria que você compartilhasse conosco como é que foi esse impacto na instituição governo, né? Como é que foi esse impacto,
de tornar o nível de atendimento ao cidadão com um certo grau de operacionalidade e, na tua visão, como é que isso tem caminhado, como é que está hoje? Luciano, excelente pergunta. É interessante o seguinte, o governo, né, esse governo trouxe, desde o seu início, né, um cidadão, um grande brasileiro chamado Paulo Ebel, cujo currículo é fantástico, para cuidar de desburocratização e governo digital, né? Mas óbvio, era uma proposta, claro, existia uma estratégia de governo digital anteriormente, né, mas é aquela velha história, né, ela vem por decreto, você tem que depois implementar. E, obviamente, há uma dificuldade muito grande, houve uma dificuldade muito grande de disseminação dessa cultura de governo digital. Nós passamos a repetir um mantra, né? E a administração do SERPRO e também da DataPrev, ela foi dada a essa administração esse viés, né? Nós somos os braços do governo para a implementação rápida, a mais rápida possível do governo digital. Mas não é fácil, não é fácil. Você tem uma ideia, nós constatamos que haviam 130 data centers só no Distrito Federal. Cada órgão quer ter o seu data center com a sua segurança, com a sua manutenção, blá, 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 blá. Muitas vezes você olha até problemas sérios de espaço físico, segurança, tudo completamente fora do padrão, né? Então, como você escalar um governo digital, vamos chamar em larga escala? Então, uma série de ações foram adotadas, né? Você agora recentemente foi publicado um novo decreto de estratégia. Segundo lugar, compartilhamento, né? Terceiro, uniformização de portais, né? A gente tinha 1.500 sites só da Administração Pública Federal. Então, como concentrar tudo isso numa coisa chamada GovBR, né, um portal único onde o cidadão pudesse se cadastrar e acessar todas as informações que ele teria, né, o que ele tem dentro do serviço público, todos os serviços públicos num portal só, a partir de, literalmente, do zero, né. E isso nesse 1 ano e pouco, né, que a gente está lá, claro que encontrou muita resistência, né, porque informação é poder, né? Informação é poder, é simples assim. Quando você entra no serviço público, na máquina pública, ela tem uma vida própria, ela tem uma vida própria, ela tem um modus operandi, para o bem e para o mal, né? Há muita coisa boa, há muita gente boa, há muita gente preparada, mas as estruturas, né, o Leviatã, né, ele impede ou ele atrasa muito a implementação da vontade estratégica. E nós vimos com essa pandemia, né, a pandemia é uma grande oportunidade, né? Das crises vêm as grandes oportunidades, né? Infelizmente, das guerras vêm os grandes avanços tecnológicos, né? A história está aí para nos contar. Então, isso hoje, né, após pandemia, se tornou realmente uma grande oportunidade para a gente escalar rapidamente tudo isso. Então, eu falava antes com o Vinícius, né? Vem coisa nova por aí na certificação digital, né? Para aumentar, para disseminar e, consequentemente, vai aumentar ainda mais aquele mais alto nível de certificação digital, que é o que a gente praticamente só usa hoje para empresas, advogados e contadores, Receita Federal e PJE na Justiça, né? 8 milhões de brasileiros apenas têm essa cultura, o resto é na mão, é no cartório, etc. Houve a uniformização de juntas comerciais, esse projeto da Rede Sim, ele tem que aumentar muito, hoje já é possível em alguns estados abrir empresas muito rapidamente em 3 dias, né? Mas principalmente vai haver uma grande oportunidade de escalada da transformação digital no setor público. E quando a gente fala em transformação digital, né, é a transformação digital, não é a digitalização da burocracia. Porque digitalização da burocracia tem muito por aí, né? Eu quero fazer um aplicativo, né? Pô,
tudo desconectado, um não conversa com o outro, as bases de dados não conversam, né? Então já veio agora o decreto de normalização ou de normatização do compartilhamento de dados pelas entidades da administração pública. O GovBR implementou, nós fizemos muito rapidamente uma série de serviços. O auxílio emergencial, ele ficou sob a responsabilidade da Dataprev, mas todos os sistemas de governo, de cadastro, SIGEP, SICAF, as integrações, etc., estão sendo feitas, né, e foram feitas pelo SERPRO, né, os sistemas de cadastro, Ministério da Economia, etc. Então, há um momento, né, de emergência, quer dizer, a gente tem que escalar e colocar soluções no ar muito rapidamente, em 2, 3 dias a gente tem que estar com aquilo rodando, né? O CPF digital já está aí, né, uma nova forma de identificação, né, no celular, né, que é o desejo, né, o desejo é que todos tenham toda a sua relação com o governo no seu celular, né, numa wallet. E agora temos a nova fase. Essa nova fase vai ser ainda mais desafiadora, porque, vamos dizer assim, caiu a ficha, né? Caiu a ficha dos gestores, né? Do mais alto ao mais baixo nível, que a transformação digital é um caminho absolutamente necessário e sem volta. Então, nós esperamos que que vai haver, vamos dizer assim, uma remoção de barreiras para a implementação de uma série de ações que pretende tornar o país, que pretende fazer com que o serviço público chegue ao cidadão, né? O serviço público não seja um fim em si mesmo, mas que ele chegue ao cidadão. E a melhor forma de você chegar ao cidadão, não tenha dúvida, é por meio do digital. Perfeito, Gileno. Obrigado pelos comentários. Seguindo a nossa ordem aqui. Ulisses. Bom, veio o cenário de pandemia, as empresas tiveram que mandar, né, fazer esse contingenciamento, mandar as equipes para casa, obviamente isso foi feito às pressas, e do ponto de vista de segurança, né, na prática você tirou as informações da empresa daquilo que, pelo menos na teoria, seria o ambiente mais seguro, né? Ou seja, você disseminou, ou melhor, você colocou as informações para fora da área de segurança. E, naturalmente, vieram problemas, né? Como é que, no teu ponto de vista, como é que foi isso em relação às empresas, né? Os pontos de atenção que as empresas deixaram de considerar nessa movimentação, obviamente por causa do processo acelerado, né? Mas, na tua opinião, quais foram os pontos e os problemas que vieram, que imagino você deva receber muita informação e muito pedido de socorro, né, das empresas de maneira geral nesse aspecto. Correto, é bem isso mesmo. Acho que é unânime, né? Muitas das coisas foram feitas às pressas. Então, com raras exceções, ou empresas maiores que talvez já tinham planejamento, alguma coisa rodando dessa maneira, as pequenas e médias, elas não tinham isso planejado. Sequer a estrutura já era organizada no modelo da rede atual. E aí o seguinte, já tinha esse problema, o que era rede e o que não era rede, né? Essa questão de segurança já estava latente antes mesmo da pandemia. E aí, aquela empresa menos preparada, o que ela fez? Ela pôs para rodar de qualquer jeito. Vamos dizer assim, o básico seria ter um VPN. Tem gente que colocou isso, como chamamos aqui, colocando aplicação de cara para a internet, sem qualquer preocupação ou conhecimento o risco daquilo ali. E aí começaram a festa dos ataques, né? Então, talvez o Marcelo aí, que deve conhecer bem, ele faz o forense, que é o pós-ataque, né? E aí você vai identificar as coisas são básicas, né? Aquele servidor desatualizado, de cara para a internet, foi infectado. Geralmente infectado por ransomware, resgate, e aí você tem a empresa parada no momento mais crítico de todos. Joia, beleza. Eu não estou nessa fase, eu estou mais organizado. Estou falando com base aqui no que eu vi, tá? No que eu tenho acompanhado.
já tem VPN. VPN segura? A VPN em si, em geral, é segura, né? Eu comento, né? Depende de quem você ofendeu, né, Marcelo? O nível de segurança depende de quem você ofendeu. E aí a VPN é segura. E aí? Essa VPN está fechada com o quê? Não tinha notebook para todo mundo. O que você fez? Você mandou a máquina. E a máquina estava ligada ao AD, por exemplo, né? O gerenciador de diretório. Para quem não entende, é quem cuida das senhas e das permissões dentro da rede. E aí esse usuário foi para casa com a máquina lá, com qual usuário? Às vezes até com o usuário administrador da máquina. E aí você tem um túnel de uma máquina sem qualquer condição de proteção ligada com a estrutura da rede. Ponto. Aí começou a festa de novo. Quem vive de sequestro de dados ou estelionato na internet, que para mim, boa parte da questão de segurança é o estelionatário que migrou do meio real para o meio virtual, está fazendo a festa. E aí completa muito naquilo que a gente está falando, controle de dados, né? As VPNs fechadas com computadores pessoais. Tem aplicação de proteção, qual o compliance dessa máquina? O que está sendo usado? Essa máquina do trabalho, e aí eu volto também, não só para nós aqui como empresários ou responsáveis do lado de cá, mas para os colaboradores, a questão da responsabilidade com o dado da empresa. É um momento, tudo bem, né? Não é, se ele teve que usar o computador pessoal dele, ele está fazendo um favor, né? Uma gentileza para que ele, tudo a contar, todo mundo, né? Sem precedentes na história da humanidade. Não, sem precedentes talvez não, mas assim, da questão moderna, né? Tá todo mundo se ajudando, porque não tem outro jeito, né? Se eu não colaboro, não tenho trabalho. Se eu não tenho trabalho, enfim, o problema é muito mais abrangente. Mas, enfim, eu preciso ter responsabilidade daquilo que eu faço, daquilo que eu instalo naquele PC. Sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados, o problema ficou mais abrangente, né? E aí eu vejo muito isso acontecer. E é o que eu sempre falo, essa responsabilidade tem que vir de cima. Os gestores, os diretores, os donos das empresas, as pequenas e médias, está muito ligado a essa diretoria mais próxima da realidade, né? Ele precisa entender que o risco eminente agora do negócio dele parar de maneira definitiva, às vezes já está com dificuldade de se manter em função de faturamento, mas o cuidado nessa questão de segurança, nessa questão das informações, ele tem que ser levado em consideração muito mais do que antes, do meu ponto de vista. Porque as empresas estão fragilizadas. E muitas vezes eu comento que a segurança ela é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. Até essa frase que eu gosto, desculpa, eu não sei quem falou, eu só escutei e fixei ela. Correr uma maratona é simples, né, do ponto de vista, é só correr, mas não é fácil. Tem muita preparação e investimento de tempo nisso. Então, acho que é essa fase que nós temos que seguir agora do ponto de vista de segurança. Perfeito, Ulisses. Eu acho que uma dos pontos que a gente tem falado em todos os webinars é justamente isso, né? Essa questão da transformação digital, que ela precisa vir primeiro pela transformação pessoal, né? De alguma forma. Então, se nós como pessoas não criarmos a cultura e disseminar a cultura digital e o mindset digital, não que isso não vá acontecer, porque, né, o que está acontecendo hoje provou e veio pela dor, né? Não como deveria vir, veio pela dor, mas disseminar essa cultura digital é uma responsabilidade nossa, né? De acelerar essa transformação, né? Muito bem, seguindo a ordem aqui, Vinícius, vamos lá. Bom, particularmente no teu negócio, né? A certificação digital, se a gente avaliar como processo, acho que você chegou mesmo a comentar isso, ou alguém comentou aqui, a certificação digital, ela naturalmente já é um processo de transformação digital, né? Se você avaliar que as assinaturas, certificações, elas tiram o processo físico, enfim, né? Então já é naturalmente um processo de transformação digital. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente se neste período você percebeu algo, que eu sei que você atende a alguns segmentos, né? Se você percebeu uma aceleração
real desse processo, né, em alguns segmentos. E aí eu queria que você compartilhasse particularmente, que eu sei que é um setor que você atende, que é o setor de saúde, né, a questão da telemedicina, que era algo, assim, as tecnologias estavam todas disponíveis, mas existia toda uma questão de ética, né, eu não vou dizer aqui, né, talvez orgulho, enfim, mas existia toda uma questão, né, para que ela fosse aplicada, e isso, de certa forma, passou, né, com o cenário de pandemia. Então, eu queria que você compartilhasse isso conosco. Ok, obrigado pela pergunta, Luciano. Bom, sem dúvida alguma, houve uma aceleração na transformação digital de todos os negócios, de forma forçada, né, muitas vezes, por uma questão de sobrevivência. Então, isso está acontecendo por uma questão de sobrevivência, por causa dessa crise sanitária, né, que o mundo inteiro vive, mas amanhã ela vai continuar sendo necessária para a sobrevivência do ponto de vista de competitividade. Então, aqueles que não acelerarem ainda mais a transformação digital de seus negócios tendem a ficar para trás e a ficar pelo caminho, né? Então, isso aconteceu muito forte. Eu posso citar aqui o exemplo de saúde que você me provocou, né? Além do setor diverso do ponto de vista de assinaturas de contratos. A Soluti, ela é uma autoridade certificadora de primeiro nível, né? Com uma rede de mais de 500 ARs, atendendo todos os estados, porém, além de ser o nosso negócio principal, a gente tem outros negócios, como uma plataforma de assinatura eletrônica também. Essa plataforma, antes de entrar na saúde, Luciano, ela cresceu 3.000%, né? Porque esses usuários que precisam assinar, eles não estão mais no escritório. E aí, para levar esse documento até a residência deles, para que seja assinado, a logística toda também está comprometida, está bem focada na distribuição de alimentos, né? Então, tudo isso fez com que a assinatura de documentos, de uma forma geral, seja utilizando certificação digital ou não, deu uma acelerada, e a gente percebeu, uma das nossas ações foi abrir essa plataforma de forma gratuita, Luciano, para que todos aqueles que precisassem pudessem utilizar sem se preocupar em contratar. Foi uma forma que a gente encontrou de ajudar nesse momento. Tá? Bom, na área da saúde, como você disse, né, existia uma discussão filosófica até, e obviamente cada lado tinha suas boas justificativas, porém, você tem que muitas vezes experimentar, né, entrar na tecnologia, você tem que ir corrigindo ao longo do caminho e não ficar resistente a entrar nessa inovação que existe, né? Então, áreas, muitos municípios do país não têm médicos diariamente ali. Então, existe uma necessidade no mundo normal e ainda mais intensificada agora nesse período de pandemia. Os médicos fizeram o seu certificado digital para fazer assinatura de prescrições, né, após o atendimento remoto. Ele precisava prescrever algum medicamento, então a assinatura dele para fazer isso está utilizando certificação digital em nuvem, Luciano. E essa transformação que vem de 2 anos para cá, ela tem o objetivo de democratizar o uso, né, chegar a pessoas que têm pouco conhecimento técnico. Então, num aplicativo no celular, você tem um código dinâmico ali, que muda a cada 30 segundos. Com esse código, você ativa o seu certificado digital e você pode assinar um documento ou fazer uma autenticação extremamente segura. A gente acredita que isso deve continuar após pandemia, e a classe médica tem gostado muito
dessa nova modalidade. Eu acho que a população também, a sociedade, vai, de uma certa forma, pressionar os reguladores, né, para que, de fato, estabeleçam aí essa modalidade como perene. Perfeito, obrigado, Vinícius. Obrigado pelos comentários. Bom, pessoal, eu tô recebendo uma mensagem no meu WhatsApp aqui falando que a gente precisa dobrar o tempo desse webinar, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso, porque tem as agendas e a gente sabe que o assunto ele vai instigando a gente a falar mais e tem muita informação mesmo, né? Mas a gente precisa obedecer o tempo de todos, né? Seguindo a minha ordem aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo, mas eu acho que já como sendo algumas considerações finais, para depois a gente abrir para perguntas e respostas, eu vou estender isso a todos, começando com o Marcelo, tá? Marcelo, vamos lá. Levando em consideração esse período aí de aprendizado, né, que nós estamos todos passando, e eu acho que isso a pandemia é bem democrática, né? Ela tem sido bastante democrática. Então, assim, levando esse período de aprendizado e levando em consideração também a LGPD, né, que foi, por razões aí óbvias, ela, no sentido de planejamento das empresas, enfim, e no enfrentamento a essa pandemia, ela foi postergada novamente. Tendo este cenário, né, como é que você sugere, aí, estendendo isso para todos vocês, que a empresa deve pensar daqui para frente em segurança, né? Em tratar as informações, em tratar as informações do cliente dela e ao mesmo tempo, em se adaptar para esse processo né, que vai ser implementado aí pela LGPD. Não sei a opinião particular de vocês sobre se isso vai ter adesão, sim ou não, mas eu acredito que sim, porque a pressão de todos os lados ela é muito grande. Então, queria que você fizesse as suas considerações em relação a isso, né? E como as empresas efetivamente devem pensar em segurança da informação, tratar os dados, os dados que ela trafega daqui para frente. Legal. Vamos lá, gente. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está todo mundo falando, que é a 13.709, essa é uma lei que agora, em agosto, né, ela passaria a fazer... Na verdade, a lei já está em vigor, né? O que acontece é que as empresas vão ser multadas a partir de agosto, seriam multadas a partir de agosto, com até 2% do faturamento bruto anual dessa empresa, caso algum dado fosse vazado, fosse comprovado, né, que a sua empresa falhou em garantir os dados daquela pessoa. A gente está com uma medida provisória aí, que falta ainda o governo sancionar a medida, né, para poder justamente transferir a cobrança da multa para a partir do dia 3 de maio de 2021. Se essa lei vai pegar... eu entendo que cada um tem uma opinião aqui, mas o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: nós não vamos fazer negócio, principalmente com os outros países, se a gente não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então eu acho que não é uma lei só para simplesmente inglês ver. A gente precisa se adequar, porque isso lá fora, né, a LGPD é baseado na GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, e ela veio para ficar. Isso já está acontecendo, as multas já estão sendo aplicadas lá. Lá é diferente, são 5% do faturamento bruto anual da empresa, 5% em euro, né? Então, assim, a gente está falando de um dinheiro pesado, e que isso complica a vida do pequeno, médio e grande. Por quê? Você vai ter o problema de comprovar que seu dado não vazou, né? E assim, a gente está indo, por causa da pandemia, a gente está indo na contramão dessa lei. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo empresas, e não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de instituição financeira. Os senhores devem saber. Mandando desktop, não notebook, né? Não tem notebook para todo mundo. Essa história, quem alugava notebook explodiu de ganhar dinheiro nessa época de pandemia, porque você não acha notebook para alugar, né? Então o pessoal está mandando desktop para casa do funcionário, né? Conheço pessoas que trabalham dentro de agência lá, redes de agência, que estão levando o desktop lá, pluga na mesma rede.
Entenda que assim, não, está separado, é um ambiente separado. O meu computador é o meu computador, o computador do meu filho é o computador do meu filho. E o roteador é o mesmo para todo mundo, né? Aquele modemzinho lá da operadora de internet é o mesmo. Se você contamina a máquina do seu filho que instala aqueles joguinhos lá que aparece tudo de graça, né? Ele vai baixando, vai jogando, vai um malware instalado, o que ele faz? Ele migra para aquele roteador e pronto, ele contamina a rede da sua casa toda. E é isso que o atacante quer. O estelionatário, uma coisa que eu falei essa semana, tudo que vocês ouviram falar sobre roubo a banco nos últimos meses, principalmente aqui no estado de São Paulo, termina em desgraça, né, para o bandido. Eles morrem mesmo, o pessoal fuzila, acabou essa história de roubo a banco ter sucesso. Não sei, eu vejo isso também em outros estados. O que o criminoso está fazendo, gente? Ele está migrando para esse mundo virtual. Mas sempre existiu. Em março, nós tivemos um aumento de 150% de crimes virtuais no mundo. 150% referente a fevereiro. Quer dizer, de fevereiro para março, eclodiu essa história do corona, começou a aumentar ataque. O pessoal quer roubar o teu dado, que vale muito mais que o teu dinheiro. Né? Então as empresas elas têm que tomar cuidado com isso, porque você está deixando o teu funcionário ir para casa, acessar os dados da sua empresa, é uma rede segura, é uma VPN, né? Só que esse dado, ele sai lá do servidor da sua empresa, vem parar na estação, que pode até ser sua, ou ser do seu funcionário, né, que é pior ainda, e aquele dado está lá repousando, e alguém pode pegar essa informação da máquina dessa pessoa e mandar isso para alguém. Pronto, o vazamento de dados aconteceu. Mas foi culpa do coronavírus. Não tem essa de foi culpa do coronavírus. A responsabilidade vai ser sempre da tua empresa. Por maior cuidado que você tome, se o funcionário pegar uma informação e mandar para fora, mesmo que seja sem sua ordem, a responsabilidade ainda recai sobre a tua empresa. Então, como é que você vai atenuar a tua culpa? Comprovando que você seguiu todos os processos necessários que preconiza a LGPD. Né? Você tem a preocupação de ter uma estação com GPO lá, com todas as regras de segurança fechada para que a pessoa não possa fazer muita coisa. Você tem antivírus instalados, você tem os cuidados em treinar essas pessoas. Então, eu acho que essa é a missão de cada empregador aqui, principalmente. É entender que a gente não pode relaxar por conta da pandemia. Pelo contrário, a gente tem que viabilizar negócio, mas não pode deixar de pensar na segurança, porque a LGPD vem aí. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelos comentários. Vamos ter que acelerar aqui os comentários. Gileno, tua percepção aí em relação a como as empresas devem tratar a informação daqui para frente, pegando esse gancho aí da LGPD. Esse assunto é longo e é empolgante. Eu vou tentar resumir aqui bastante. Aí eu vou fazer um pouco um link com o que o Ulisses falou aqui há poucos instantes. A LGPD, ela já pegou. Né? Ela já pegou, não é se ela vai pegar, vai haver a prorrogação das multas, ok, etc. Ela tem um custo de compliance alto, grandes empresas gastam muito dinheiro, as pequenas empresas na primeira fase ficam fora. Ela já pegou, o mercado percebeu, e as pessoas já vinham percebendo, e o mercado percebeu essa demanda das pessoas por proteção dos seus dados pessoais. Né? E a LGPD, ela trata de dados pessoais. Né? Esse é o grande ponto. Grande parte dos dados de uma organização, principalmente aqueles voltados para marketing, relacionamento com consumidor, CRM, são dados obtidos a partir de dados pessoais. Mas a LGPD, eu acho que o grande desafio dela, o que eu percebi na pele, né, eu coordeno o projeto de LGPD do SERPRO, que eu diria que é um dos maiores do Brasil, se não o maior, né, pela quantidade de dados que o SERPRO tem. Né, o SERPRO tem todas as declarações de imposto de renda, todas as carteiras de habilitação, o sistema de pagamentos brasileiros, todas as notas fiscais eletrônicas, né, o SPED, está tudo lá, é um volume brutal. E o que a gente percebeu foi o seguinte,
Pela sua própria natureza, então pegam esse case, né, pela sua própria natureza, o Serpro sempre foi muito cioso dos dados, né, uma empresa pública, né, uma empresa estatal pública, com os dados públicos. Então, sempre houve uma reserva muito grande, uma guarda muito grande em relação a isso, houve muita ciosidade. Quando nós fomos fazer a análise de gaps, os nossos problemas estavam aqui no meio, estavam nos processos, né? Os processos não estavam preparados para a LGPD, porque a LGPD é mulher de César, né? Não basta ser, você tem que parecer ser. Então, você tem que ter todo um arcabouço para dar aquela informação ao titular, para ter consentimento, para você compartilhar, se possível for, e como você vai fazer, e deixar todo um tracking disso, né, um rastro de auditoria de tudo isso. Então, os nossos problemas não estavam aqui na camada de cima de segurança, não, estava aqui nos processos, para deixar tudo isso aqui organizado, sistematizado, para no dia 1º de agosto, que é o nosso deadline, não me importa para nós a mudança da data de entrada em vigor das sanções, a gente precisa resolver todos esses problemas, estamos muito avançados em cima disso. E aí vem, né, o que o Ulisses estava falando, só para concluir. Tudo isso é importante, e você só consegue colocar isso em prática quando você tem um sistema bem montado de compliance e governança, integridade, por causa do enforcement. Né? Não é aquela história do cara ficar lá, o cara do risco, né? Ei, peraí, tem um risco. Pô, mas que risco? Pô, tô trabalhando. Os caras vão me encher a paciência, os patovar. Não, você tem que ter isso relativamente bem normatizado, porque senão você não dá enforcement. E se você não dá enforcement, isso é a ciência do direito, né? Isso é a filosofia do direito. Se você não tem enforcement na lei, você aumenta significativamente o risco de descumprimento da norma. Então esse é o grande lance. Não vou nem entrar na parte trabalhista, né? Que a grande falha das empresas hoje, das empresas privadas ok, eu tenho um sistema de segurança da informação fantástico, blá, 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 etc. Mas o cara não tem um sistema de compliance ou de integridade bem feito. Se houver uma falha de segurança, você vai demitir aquele camarada, né? Ok, você demite, eu não posso, né? No serviço público eu não posso demitir, eu tenho que fazer um PAD, eu tenho que ter todo um rito, durante não sei quanto tempo, é como se fosse uma ação trabalhista dentro de uma ação trabalhista, né? Eu tenho que fazer uma ação trabalhista interna para depois eu conseguir demiti-lo. O prejuízo está causado, e a multa vem por sobre a empresa. Então eu repito o que um colega da Petrobras disse, uma vez numa palestra, ele disse, olha, normalmente as empresas me veem como gasto, mas eu presto atenção no seguinte, o que é meu negócio? O negócio Serpro é uma empresa de 3,5 bilhões de reais de faturamento, 2% disso são 70 milhões de reais. Gente, meu programa vale 70 milhões de reais. Eu estou gastando quanto para isso? Estou gastando 1,5, 2, 3, 4 para evitar um risco de 70 milhões. E se eu não tenho esse sistema integrado, né, compliance, integridade, governança com segurança da informação aqui espetado, com LGPD aqui espetado, com o que mais você queira, né, de gerenciamento de riscos da empresa, etc., aqui num sistema holístico, coeso, mais difícil o enforcement, maior o seu risco sistêmico de um vazamento. Perfeito, Gileno, obrigado. O assunto vai, né? A gente vai navegando e vai instigando, e é assim mesmo, né? Já estão me perguntando aqui quando é que vai ser a segunda temporada, mas vamos lá. Fazendo as considerações, Ulisses, vamos lá. Bom, para não ser repetitivo, né? A questão da LGPD, para mim, são 2 pontos principais que definem se vai pegar ou não vai, se vai acontecer ou não vai. Primeiro, que o cliente pede. Quando o cliente pede, o cliente exige, não tem saída. Pode fazer o que você quiser. Se você não entrega, você não entrega. Ele não compra e ferrou, certo? Ninguém tem ISO porque o governo exige. Tem ISO porque o cliente exige. Ponto. E o segundo ponto, se o meu cliente não exige, eu tenho a questão da multa, dinheiro. Acabou. Fechou esses 2 pontos, eu acho que é um caminho sem volta. Temos que prestar atenção
muito nessa questão. Falando das considerações finais, questão de segurança, emendando aí Marcelo, o Gileno, o Vinícius. Escuto, eu tenho um discurso que está intrínseco nas pessoas. Não conheço, não gosto, é complexo, você é um gênio, e eu tenho falado, não é simples, precisa ter responsabilidade. A pessoa pega, minha mãe tem 80 anos, ela usa Facebook, WhatsApp, eu tenho facilidade para, obviamente não aprofundo, mas ela usa. Ela conversa comigo, manda mensagem, faz live comigo. E aí um dia eu falei, mãe, você precisa entender os riscos. Eu sentei com ela, 5 minutos, expliquei, ativei duplo fator de autenticação nas redes sociais dela, pronto. Ela entendeu. Gente, e aí a pessoa tem que ter a cabeça aberta para entender isso, saber que isso é responsabilidade de todos. As questões são básicas, né? Eu acho que é isso que a gente não pode deixar de transmitir para todo mundo. Por quê? Porque se essa mudança do comportamento da pessoa vai refletir na mudança do comportamento dentro da empresa. E, naturalmente, vai facilitar para que a gente consiga entregar uma gestão decente de segurança, aí, questão de compliance LGPD. Aí os juristas, né, questão do doloso e culposo, né, as pessoas têm que entender que ela é responsável por isso, né. Vou colocar um outro assunto aqui que cabe, nós estamos falando de RP, de desenvolvimento aqui, os desenvolvedores. Gente, a gente precisa, todos os níveis do desenvolvimento tem que se preocupar com a questão de segurança. Eu vejo que melhorou demais, tá? Mas não faz muito tempo, aplicações eram identificadas, aplicações reais eram identificadas como artefatos maliciosos em soluções de proteção, que basicamente o desenvolvedor pegou um pedaço de um código na web e jogou dentro do código sem analisar aquilo. O que eu quero chegar nisso? Que as responsabilidades estão em todos os níveis, desde a minha mãe como usuário da aplicação, ao desenvolvedor, não estou falando de maneira geral, tá? A gente tem hoje muita coisa importante no desenvolvimento, né? Mas um desenvolvedor pega uma aplicação hoje, joga e volta naquele conceito, segurança está muito longe. Não, segurança está em todas as fases. É esse recado que eu gostaria de deixar aqui. Não tem como a gente, como pessoa física, nem como empresa, não olhar para isso. Está custando caro. O Marcelo falou do aumento, é absurdo o número de infecção, e aí você vai ver, é básico, desativaram a proteção real-time do antivírus. Gente do céu, ninguém está olhando para isso, sabe? As infecções complexas existem, todos aqui devem acompanhar e ver isso, mas a grande volume ocorre no comum. Para finalizar, você deixa a porta da sua casa aberta, a porta do condomínio aberta, a porta do seu carro aberta? Você não faz isso. É porque que no seu PC você faz isso. Por que no seu celular você faz isso? Então, eu acho que é por aí. Obrigado, Ulisses, pelas considerações. Vinícius, suas considerações e como é que a informação e os dados devem ser vistos daqui para frente. Obrigado, Luciano. Bom, os mestres que me antecederam já falaram, já resumiram bem, né, a importância da a Lei Geral de Proteção de Dados. Também acredito que não vai pegar, já pegou, né, a sociedade, o consumidor, o cliente, ele vai exigir esse cuidado com seus dados. Aqui na Solute, né, embora a gente tenha um viés forte de segurança da informação, a gente decidiu contratar especialistas do direito, né, para nos ajudar a encontrar detalhes que precisavam ser aprimorados. No nosso Labs aqui, Luciano, a gente criou uma solução de consentimento que está servindo uma startup investida nossa na área de saúde para troca de informações de paciente entre profissionais da saúde. Enfim, a LGPD é algo importante e como acho que o Marcelo disse, né, as relações internacionais vão
vão trazer essa exigência. Bom, para finalizar, as considerações finais, eu disse que nós, da Solute, nos consideramos a startup do setor, né, mas recentemente a gente alcançou a liderança com 35% de participação de mercado, e a gente atende em torno de 140 mil clientes por mês. Isso significa que a gente precisa ter uma preocupação muito grande com cada dado desse cliente que chega para a nossa base, que hoje ultrapassa 3 milhões de clientes. E eu diria, Luciano, que o certificado digital, ele é o fato dele estar muito mais acessível e fácil de usar, ele ajuda muito na questão relacionada a credenciais. Então, o que é muito comum a gente ver em grandes companhias, com equipes de segurança e toda uma preparação para isso, é roubo de credenciais, né? Porque isso está guardado num banco de dados, enfim, replicado, etc., mas alguma fragilidade foi encontrada ali para o roubo dessas credenciais. O certificado digital, a chave de acesso fica com o usuário, então não fica dentro de um banco de dados dentro da organização. Então isso também é algo importante para ser estudado aí pelas empresas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Vinícius, obrigado. Pessoal, eu recebi muitas perguntas, a gente vai responder essas perguntas e encaminhar para os palestrantes, aqueles que faz o sentido. Quero agradecer os comentários aí de parabéns, quero agradecer a participação de todos vocês. Já disse aqui que a gente vai fazer uma segunda rodada em algum momento, né, para a gente continuar o tema é extremamente importante, esse viés da transformação digital através da transformação pessoal primeiro, eu acho que isso está contextualizado em todos os webinars que nós temos feito. Quero agradecer muito a participação dos nossos palestrantes, por entenderem a mensagem, né, e compartilharem as suas visões conosco. Esse webinar vai estar posteriormente gravado, né, nós vamos disponibilizá-lo para vocês. Peço uma observação aí para o nosso último webinar, tem um link aí embaixo, né, que é o último webinar da temporada, que é o webinar com a temática liderança digital. Qual o papel do novo executivo de TI pós-pandemia? Né, esse webinar vai acontecer na próxima semana. Novamente, agradeço a todos vocês pela participação, agradeço os palestrantes. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, se cuidem, bons negócios e vamos em frente. Até mais.